Olá! Hoje eu vim aqui mostrar para vocês essas coisas mais lindas que a natureza nos deu, chamadas de roias. Sim, você já conhecia por esse nome? Ou não? Você conhecia por flor de cera. O nome popular dela é flor de cera. Essas plantinhas que foram cultivadas lá pelas nossas avós e que estão com tudo aí nessas nossas urban jungles, né? Se quer saber mais dela, quer saber como que aduba, como que faz muda, qual que é o substrato, como que rega, qual que é a luminosidade, então fica com a gente nesse vídeo que eu vou te contar tudinho. Vem com a gente! As roias são uma família de plantas, né? Que tem vários tipos, vários tons de cor de folha, vários tons das florzinhas, né? Se você só viu a branquinha e a rosinha, tem até a roia negra, então tem várias formas também de folhas. Então eu trouxe aqui para vocês as que a gente conhece mais, né? Não trouxe todas, que tem várias outras bem conhecidas fora essas, mas eu trouxe aqui 3 tipos e vou contar para você como que você consegue cuidar, né, da forma como elas gostam. Essa forma que eu vou contar para você, você pode estar cuidando e cultivando qualquer tipo de roia, que a maneira de se cuidar é a mesma, tá? Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que saber? Questão de luminosidade. As flores de cera não são plantas de sol pleno, né? Que gostam daquele solzão forte batendo na folha dela. Inclusive, o excesso de sol pode queimar as suas folhas e pode fazer com que os botõezinhos, né, do buquezinho de flor da flor de cera caiam. Então, evite sol pleno, né? Evite também frio intenso. O que seria um frio intenso? A geada. Se você mora em uma região do Brasil que geia, né, você tem que proteger a sua florzinha de cera, que ela não gosta muito do frio intenso. Ela gosta, assim, de temperaturas mais amenas. Então, aqui para o sul e para o sudeste, a gente tem uma facilidade melhor de cultivo do que para as regiões mais quentes do Brasil. Mas, se você cultivar ela dentro da sua casa em sombra total, né, sombra, um ambiente de sombra com boa luminosidade, você vai conseguir cultivar ela em qualquer região. Isso é importante ser falado. Então, a luminosidade que ela gosta seria sombra com luminosidade. Então, gente, sombra nunca é breu, aquela escuridão, tá? Tem que ser bem iluminado. A questão da sombra é só que o sol não bate direto na sua folha. E meia sombra, que seria meia sombra, umas 4 horinhas aí de sol, solzinho mais fraco, batendo direto sim nas folhas dela. Então, esses 2 tipos de luminosidade você pode estar cultivando a sua flor de cera. Fora isso, o que é importante você saber? Se você cultivar ela em sombra total dentro da sua casa, como eu cultivo a minha, por exemplo, essa roia compacta eu cultivo dentro de casa. Ela nunca floresceu até agora, porque a falta do sol batendo direto na sua folha dificulta o florescimento. Então isso é importante você estar sabendo. As folhas ficam maravilhosas, lindas, né? Mas o florescimento já fica meio dificultoso. Então, se você quer que a sua flor de cera floresça, exponha ela pelo menos a umas 2 horinhas de sol, assim, mais ou menos diariamente, ok? Falando em florescimento, o que a gente faz mais para florescimento? A gente pode fazer adubação. Que tipo de adubação que é boa para florescer? Se for um adubo orgânico, você pode usar a farinha de ossos, que é muito bom e elas vão gostar. Se for um NPK, do tipo NPK, o adubo mineral, você pode usar um adubo mais rico em fósforo, que seria o Pzinho do NPK, então um NPK 414-8, por exemplo, ou até um adubo mais rico em potássio, porque o potássio, no caso das flores de cera, também ajuda elas a florescerem. E quanto à terrinha da flor de cera, Cris, eu vou contar para vocês, mas antes você curta esse vídeo. Você já curtiu esse vídeo? Você tá gostando dele? Tá gostando das informações que você está recebendo aqui? Então já dá um curta aí, clica no gostei, compartilha ele também com alguém que é apaixonado pelas plantas assim como você e não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque a gente tem vídeo toda semana aqui para vocês. Tá? Então vamos continuar. A terrinha dela, ou o substrato dela, melhor dizendo, deve ser um substrato que seja mais drenante. Então não totalmente drenante como um substrato de suculenta, mas que ele tenha um meio termo. Ele tem que ter um jogo de cintura aí. Então como que a gente vai fazer isso? Você pode usar uma terra lá da floricultura do Garden e pode misturar ela materiais drenantes, pode ser areia, casca de arroz, fibra de coco, casca de pinos, né? Tudo isso vai compor um substrato que drene melhor a água, né? Que a água não fique empoçada, porque o maior problema que a gente tem com flor de cera é o pessoal matar ela afogada, que é excesso de água ali parada na raiz dela, porque a raiz dela é fininha, gente. Ela precisa que drene, né? Ela precisa da água, mas precisa que drene rapidamente. Então, esse substrato é o melhor
tipo de substrato que você pode usar na sua flor de cera. Ok, já falamos sobre luminosidade, já falamos sobre adubação, falamos sobre substrato agora. E aí agora o que a gente vai falar? Sobre rega, né? Acabei de falar que a flor de cera não tolera excesso de rega na sua terra, no seu substrato. E aí o que você tem que fazer? Você pode sim regar ela abundantemente, levando o vaso, se o seu vaso for com furos, né? Levando o vaso debaixo da torneira, regar até sair a água pelos furos. Mas você só deve regar novamente quando esse substrato secar, basicamente totalmente assim. Então espera o substrato secar totalmente para regar novamente. Aí não tem erro. Esse tipo de rega a flor de cera gosta. E aí com essas informações você consegue cultivar e tirar o máximo proveito em questão de crescimento e desenvolvimento da sua flor de cera aí da sua casa. E agora eu vou mostrar aqui para vocês os tipos que nós temos aqui. Essa daqui é uma flor de cera que a gente chama de roia tricolor. Por que tricolor? Observa que ela tem aqui na cor das folhas o tom begezinho, o verdinho e o rosa. Por isso, 3 cores tricolor, né? Aqui nesse meinho a gente tem a nossa roia carnosa, que é a mais comum de ser encontrada, né? Essa daqui tá até com uma folhinha ali meio machucadinha, mas ela é totalmente verde, é a mais comum de todas. E nesse canto de cá a gente tem a nossa roia compacta, que tem esse nome justamente por causa da folhazinha retorcida que ela tem. Todas elas dão o mesmo buquezinho de flor que você conhece, pode ser branquinho, pode ser rosado, mas todas elas florescem daquela mesma forma. O que muda é o formato das folhas. E aí, Cris, como que eu faço para fazer uma muda, né, da flor de cera? Você pode fazer a muda por estaca, então tirando realmente um cabinho, né, desse daqui, ó, tec, e colocando na terra ou na água. Aqui eu trouxe para vocês que eu fiz esse daqui, eu tô cultivando na água. Demora, gente, para criar raiz, porque a flor de cera, né, demora inclusive para crescer, né? Ela demora para fazer a pendência. E a raiz dela também demora um pouquinho, assim, demora um tanto a mais do que uma jiboia, por exemplo, pra vocês terem uma ideia. Mas cria raiz e daí você pode plantar. Aqui é uma estaca bem comprida, mas dessa daqui eu poderia estar fazendo assim, pelo menos assim, a cada 2 nós, que tem um nozinho na flor de cera, você pode cortar e tá fazendo uma estaca que aí vira uma mudinha da sua flor de cera. Essa daqui, gente, é a estaca que eu fiz com a flor de cera. Então veja, aqui olha só como a raiz dela é delicada, por isso que ela precisa de um substrato drenante. E aqui eu cultivei ela em água, essas raízes todas vieram da água. O que é importante você saber? Que você pode fazer a estaca, não precisa ser tão comprida como essa que eu mostrei pra vocês, mas você pode fazer com uma gema apenas, né? O que é a gema na flor de cera? A gema é esse local aqui, ó. Vou colocar o dedo por baixo, bem aqui temos uma gema. Então poderia estar cortando logo aqui. Então essa estaca desse tamanho, que dá uns 10 centímetros mais ou menos, já dá para fazer uma muda de flor de cera. E neste vídeo, então, eu vou ensinar uma dica extra. Quando acontece de quebrar, né, quebrar essa hastezinha, o que a gente pode fazer? Eu vou ensinar a fazer um curativo aqui para vocês. Então vamos lá aprender. Então, gente, aqui, olha só o que aconteceu. Quebrou uma hastezinha, mas ela não chegou a partir. Então, quando acontece isso, o que a gente pode fazer para ajudar a planta a conseguir passar a seiva, né, pela haste? Então, tá aqui o machucado, ó, se eu descer, você vê. Então, eu deixo ele como se fosse o galinho normal, na posição certa, e vou usar aqui o nosso curativo. Olha o nosso curativo, quem é? O Durex. Esse é o nosso curativo. Ele vai fazer com que a hastezinha, o caulezinho ali, permaneça nesse posicionamento, que vai fazer com que a seiva consiga correr, né, totalmente aqui com mais facilidade do que se estivesse desse jeito. Então, gente, aqui, ó, vou deixar o caule na posição original e vou colocar o Durex, né? Tem que grudar aqui. E agora eu vou dar várias voltas, tá? Talvez aqui o dedo atrapalhe um pouquinho, mas vocês vão entender o processo, ó. Então eu vou dar várias voltas do Durex, porque o Durex também, ele vai me firmar ali, né? Essa parte vai ficar mais endurecida e vai fazer com que ela se mantenha na posição. Ó, gente, esse tanto do Durex já deu, ó. Você viu? Eu dei ali umas 4, 5 voltas, né? Não tem uma receita correta, mas aqui já tá bom. O caulezinho já ficou na posição certa, né? Olha só. E aí eu deixo aqui, gente. Esquece do Durex aqui, não tem contraindicação, não vai
dificultar a planta em nada, só vai facilitar com que a seiva corra aí nesse caule e dê todos os nutrientes para as nossas folhinhas. Então é isso, minha gente. Se você gostou, curta. Se você não curtiu, naquela hora que eu falei, curta agora então esse vídeo. Compartilha e não se esquece de se inscrever no nosso canal. A gente sempre tá aqui dando o melhor das informações desse mundo verde para você. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!